o curso de dinâmica. O Marcelo, na última aula, começou... Bom, ele deu a definição do que é de algumas coisas, baseou-se muito em exemplos, em coisas que motivaram por que você tem uma definição, por que de você ter outra definição e tal. E hoje a gente vai começar de novo esse negócio. Eu vou retomar os elementos, falar sobre eles e a gente vai começar a formalizar a teoria, né? A gente vai começar a passar por um monte de coisas que a gente fez ao longo do curso de dinâmica hiperbólica. A gente vai retomar hoje, só que eu vou fazer mais rápido, sabe? Algumas coisas eu vou passar bem mais rápido e outras eu vou deixar de referência, porque, bom, a maioria são coisas relativamente novas, assim, quando você para pensar. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai passar por 3 elementos ao longo da aula hoje que a gente viu no curso. Primeiro, que quando a gente estudou decomposição, a decomposição de um conjunto que ele é hiperbólico, a gente falou, olha, essa decomposição é única. A gente falou e mostrou. Hoje, se eu tiver que o conjunto tem decomposição dominada, decomposição também é única. É o primeiro resultado que a gente vai fazer. Certo? Segundo, a gente vai retomar campos de Cone. Eu vou dar o critério de campos de Cone em termos de decomposição dominada. Que você vai ter vai admitir decomposição dominada essencialmente se você tem uns campos de Cone associados ao conjunto que você está olhando. E usando isso, eu vou dar o segundo passo, que o campo de Cone vai valer numa vizinhança do dífio que admite uma decomposição dominada. Então a gente vai dar mais um passo em direção. E uma vez que você tem isso, aquela proposição que o Marcelo deixou lá de ser parcialmente hiperbólico ser uma propriedade aberta, vai seguir direto desse negócio. Existe um aberto onde você tem parcialmente hiperbólico. Certo? E o terceiro que eu vou enunciar, eu não sei se vale a pena provar. Bom, o primeiro que eu falei de unicidade eu vou provar com todos os épsilons e deltas, eu acho, eu espero. O segundo eu vou dar uma ideia de como é a demonstração, porque ela é bem parecida. Eu sei que eu não fiz o caso hiperbólico, mas ela não é parecida no sentido de que no outro você constrói uma forma bilinear e tudo mais. Aqui você pode fazer assim também, mas eu vou indicar a direção para que você faça diretamente, mas ela passa por um monte de coisa técnica que eu vou comentar o que é. E a terceira da existência de métrica adaptada, eu vou só comentar, a demonstração da existência de métrica adaptada é realmente quase igual, 90% igual à do caso clássico. Só que muito mais técnica, porque tem o que acontece no intermédio, no meio que você não entende. Mas é a mesma essência, é o mesmo coração da demonstração. Certo? Então eu vou indicar. Tem nas notas que o Marcelo mencionou, mas nosso objetivo é mostrar as coisas mais adiante. Então essas coisas vão passar meio que só para vocês verem como é e qual é a ideia por trás de cada uma das demonstrações. Então, eu vou começar retomando e vou falar sobre uma das coisas que um dos resultados que falou, dinâmica, parcialmente hiperbólica, correto? Qual era o contexto? O contexto a gente tinha F de MM, de filomorfismo. A gente tinha que lambda era um compacto invariante, lambda contido aqui, compacto invariante. A gente dizemos que isso daqui, T lambda, o espaço tangente,
admite uma decomposição dominada. Se aconteciam algumas coisinhas, né? Primeiro, 3 coisas, né? Primeiro é que era invariante. Se eu pegasse df de x do e x, isso daqui era o e f de x, df x do fx é o f do f de x. A segunda, que você tem uma dominação, que escrito, a notação sempre é o segundo vai dominar o primeiro, beleza? Sempre que vocês têm que guardar isso em mente. O Marcelo já falou isso, né? Então, a segunda que você tem uma dominação, você tem que em x do v1 sobre o v1 igual a c lambda n dfn x v2 sobre v2 v1 aqui, v2 aqui, c maior do que 0, lambda entre 0 e 1. Essa é a segunda condição, a condiçãozinha de dominação. E a terceira era a continuidade, ele colocou aqui. Da decomposição, ou splitting, ou o que for. Isso daqui, ele comentou que tem a ver com controle de ângulos, certo? Controle uniforme de ângulos. Você consegue segurar o que acontece entre os espaços. E isso é o que faz a gente partir para o não uniformemente hiperbólico e para o parcialmente hiperbólico. Esse controle, o não uniformemente hiperbólico é um controle sobre o decaimento dos ângulos da decomposição e um controle maior sobre a taxa de expansão sobre cada um dos espaços que você está olhando, do splitting, da decomposição que você está considerando. Ok? Então a gente vai... São esses 2 caminhos que a gente vai seguir depois, sobre o não uniformemente hiperbólico. Mas, por enquanto, a gente está olhando para o parcialmente hiperbólico. Então, a gente vai retomar aqui definição. Lambda contido em M, compacto, invariante. Dito parcialmente hiperbólico para F, se existe uma decomposição dominada, se existe uma decomposição dominada em ES mais EC mais EU com, primeiro, o ES é contrativo, o EU é expansivo e EC é dominado. Certo? Bom, é isso que é a definição de parcialmente hiperbólico. O Marcelo comentou, bom, falou sobre a definição, deu um monte de exemplo e tudo mais. Correto? Ele passou
um bom pedaço da aula comentando, não um bom pedaço da aula, ele foi construindo ao longo da aula algumas coisas sobre a relação entre ser parcialmente hiperbólico e a dualidade do fenômeno de Newhouse e de outras coisas, de você ter tangência homoclínica. Marcelo passou uma boa aula construindo a relação entre as duas coisas. Bom, será que se eu ele olhou, bom, aqui a gente vai ter tangências homoclínicas, portanto não tem como ter hiperbolicidade. Será que dá para ter uma hiperbolicidade parcial? Será que, se não nesse cara, na vizinhança, a gente sabe que se tiver tangência, o fenômeno de Newhouse C2 diz que ali perto vai ter um denso de caras que ainda vão ter tangência. E foi se perguntando, bom, será que esses são... Que tipo de fenômeno você consegue esperar além desses, assim? Será que eles são os mais típicos? Será que eles são a existência de tangência, e você ser parcialmente hiperbólico descrevem o que acontece na maioria dos sistemas? Essa pergunta ficou em aberto durante um tempo. O pessoal realmente não sabia dizer o que acontecia. Se era realmente, se esse tipo de dualidade descrevia uma grande parte do que acontece com os sistemas dinâmicos, ou se você esperaria que aconteceria uma espécie de fenômeno de Newhouse linha, entendeu? Alguma coisa diferente, um aberto que carrega muitas propriedades em outro lugar. Bom, existe o teorema do Courvoisier, Pujols e Young, e tem mais um Courvoisier, Pujols, Young, Sambarino, que diz que qualquer difeomorfismo pode ser aproximado por ou um parcialmente hiperbólico ou tangência. Você está realmente descrevendo esses dois caras permeiam todos os espaços de difeomorfismos. E esse teorema é de 2015, é um teorema realmente novo. Deixa eu enunciar ele bonitinho. Eu vou ser um pouco mais preciso. Bom, tangência e ser parcialmente hiperbólico permeiam os espaços de difeomorfismos. O espaço dos difeomorfismos C1. Mais uma vez, topologia aqui fazendo um papel muito importante. Deixa eu falar aqui. Teorema Courvoisier, Pujols, Sambarino e Young. Cerca de 2015. Eu vou ser extremamente justo e honesto. São dois artigos separados. Um é Courvoisier, Sambarino e Young, e o outro é Courvoisier, Pujols, Sambarino. E os dois juntos dão esse teorema que eu vou falar. Certo? Que o enunciado dele diz exatamente o que eu disse. Tangência e ser parcialmente hiperbólico permeiam tudo. Isso, em trocando em miúdos, é todo dífio. Em dífio 1 de M pode ser aproximado por um difeomorfismo tal que tenha, agora vão vir duas coisas, mutualmente exclusivas. Deixa eu colocar
colocar, eu vou enunciar o negócio, o teorema na sua versão mais precisa, que é um que fala sobre não dá uma descrição sobre os parcialmente hiperbólicos um pouco melhor, ok? Tal que tenha uma decomposição M em E S mais E C1 E C K SEU. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar com um chapéu em cima, porque deixa eu fazer diferente, vai. Uma decomposição parcialmente hiperbólica com finitos poços e fontes e tal que fora destes pontos a gente pode quebrar o espaço tangente. Aí sim, vem aqui, mais E, C1, E, C, K, mais EU. A decomposição temos que o ECI é unidimensional. Então você consegue descrever um pouco mais do que acontece. Certo? Ou isso, ou eu exibo aqui fora desses pontos para x em lambda compacto invariante. Ou isso, ou tem tangência homoclínica. Esse é um teorema muito forte sobre como aproximar todos os difeomorfismos nos espaços. Só que C1, de novo C1, está amarrado à topologia. Ok? Bom, esse é um teorema muito forte, muito interessante, são 2 artigos, eu falei. Acredito que vocês tenham condição de ler, se quiserem, com um pouquinho das técnicas que eu vou falar, não vai... e é muito bonito, muito interessante, cara. Realmente muito legal. Bom, dito isso, essa é a última coisa que eu queria falar de introdução. Agora a gente vai retomar as coisas técnicas. No sentido de que vamos reviver dinâmica hiperbólica desde o início. O que a gente pode falar sobre a decomposição? Bom, dado que a gente tem uma decomposição dominada, o que podemos falar da decomposição? Eu fiz exatamente a mesma pergunta quando a gente começou a estudar dinâmica hiperbólica, e a resposta era que a decomposição é única. E, bom, esse é o conteúdo da proposição que a gente vai fazer. Decomposição é única. Não, o splitting dominado
quero dizer único é o seguinte, se eu tiver que a dimensão de um está menor ou igual que a dimensão do outro, vai ficar claro. E a dimensão do outro menor ou igual que a dimensão do um, a gente consegue enfiar um no outro e quebrar a decomposição um pouquinho mais, se for necessário em outro pedaço. Mas se eu tiver um menor que o outro menor que um, então ela vai ser única nesse sentido. Entendeu? Não, relaxa. É natural. Pô, não necessariamente vai, mas vai ser única nesse sentido, assim. Que você vai quebrando e uma hora você consegue um minimal, em algum sentido. Certo? Tá. Vou pegar a F aqui. Rm, lambda contida em M compacto invariante, certo? E que admita a seguinte decomposição em E mais F e lambda M G mais H, ok? Com dimensão de X menor ou igual que dimensão de Gx para todo X. Certo? Então, o Ex está contido em Gx e a gente pode refinar a decomposição e mais precisamente o que a gente tem? A gente tem que o fibrado tangente pode ser decomposto em E, o G com o F, certo? E o que sobra. Beleza? Caramba! Certo? T lambda M é o E mais o G com o F, ok? E o que sobra no H. Certo? Esse é o conteúdo da proposição. Vamos fazer. Tá. Uhum. Eu não sei, tá aí. É nesse sentido, entendeu? Não é única, né? Ok? Tá, prova. Mais precisamente a decomposição dominada, a decomposição. Ok, a prova é a seguinte, ó. A gente vai pegar um E, um vetor aqui, vai quebrar ele num pedaço em G e H. Aí vai pegar o pedaço que está em H, vai quebrar num cara que está em E e em F. Só que daí esse cara não pode ter pedaço em F. O H não pode ter pedaço em F, porque se tiver pedaço em F, significa que eu ia arrumar um cara do U que tem pedaço no F e expandir na direção do F. Então não pode. Mesma coisa para o outro lado. Então, seja U aqui. Bom, dessa forma, a gente pode escrever U como sendo o G mais o H, com o G pertencente a G e o H pertencente a H. Ok? Então, beleza. O que a gente pode fazer? Mais ainda, a gente pode pegar o H e quebrar em duas partes. O H pode ser visto como sendo um U' E mais um U' F, com U' E
em E U'F em F. Só que esse cara tem que ser zero, porque se esse cara não for zero, significa que a taxa de expansão do U vai ser a mesma taxa de expansão desse, que vai estar em F. E o U está em E, então isso não pode acontecer. Certo? Porque a soma vai ser direta. Beleza. Então significa a gente tem que ter U' de F igual a zero, pois o U está em E e, caso contrário, a taxa de expansão aqui em X em U seria a mesma de Fnx em U'F, o que não ocorre. Porque você tem a dominação do F em cima do E, e o U está em E, o que não ocorre. Ok? Tá. De forma totalmente análoga, a gente pega um V em G, analogamente. Analogamente, para V em G, decompomos em VE mais VF. Mesma coisa, com as mesmas coisas que a gente concluiu. Ah, tá. Isso daqui está me dizendo, então, o quê? Isso daqui está me dizendo que a interseção de U de F é vazia. Então está dizendo que a interseção do H, certo? A interseção do G, tá, calma. Isso aqui está me dizendo, como é zero, o VG está em E inter G, ok? E o VH está em E inter H. É isso que eu estou querendo dizer. Ótimo, ótimo. Tá. Então, analogamente, o VE em E inter G, aqui VE em E inter G, VF em F inter G. Ótimo. Agora, a gente vai supor que, bom, a gente tem que a dimensão de um é menor que o outro, a gente vai supor que o EG, o EX, não está contido em G de X. A gente vai pegar um vetor fora e vai ver que a hora que eu começo a iterar esse vetor que está fora, por um lado, ele vai... Bom, se ele está fora do G, significa que ele vai ter que estar no H. Então, na hora que eu começar a iterar para frente, ele vai controlar o que acontece no G. Ok? Só que, o que vai acontecer por outro lado? Por outro lado, esse vetor também vai ser controlado pelo F. Então, a gente vai ter que o F domina o G, o H domina o G, e o E está dominando o F, o que é um absurdo. Vai ser uma consequência do que a gente fez. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer a continha bonitinha. Certo. Então, se o E de x não está contido no G de x, existe U em E de x, tal que o G, o H é diferente de zero. Contido em EX inter H de x menos o zero. Como a dimensão
dimensão do E de x é menor ou igual que a dimensão do G de x e não coincide, e não coincide com G, existe V em F inter G não nulo. É o que eu falei, vou pegar um vetorzinho fora e ver o que acontece. Agora a gente vai ter o seguinte. Uma vez que H domina G, o que a gente tem? A gente tem que dFn em x no U cresce mais que dFn x em V, ok? Mas o que acontece? Esse cara tem que dominar esse. Por quê? Porque esse cara está no F e esse cara está no E. Mas dFn de V cresce mais que dFn x em U, pois F domina E, que é um absurdo. Isso conclui a demonstração. Certo? O negócio é brincar com aonde os vetores estão. Eu cato um vetor. Se eu não estou contido, eu arrumo um vetor fora, o vetor tem que estar no H. Está no H significa que esse vetor vai contrair mais do que o espaço que está em G. Só que esse vetor também está em E, e o outro cara não pode estar em E. Então significa que esse vetor tem que ser contraído mais do que o cara que está do outro lado. Então rola essa briga de onde está o vetorzinho no espaço. Entenderam? Entenderam como é que a coisa é? Certo? Ótimo, ótimo, ótimo. Agora vamos para o corolário. Bom, o corolário que é o que eu deixei, também fiz quando a gente estava olhando para a hiperbolicidade. Exatamente o mesmo corolário, que fala sobre ser hiperbólico para F, para Fn, esse tipo de coisa. Bom, para n diferente de zero, uma decomposição de lambda m igual em E1 mais L é dominada para F para F, C e somente C é dominada para Fn para n maior ou igual que zero, ou é dominada, ou a gente tem que ter lambda m igual, vou inverter a ordem, é L mais E1 é dominada para Fn para n menor do que zero. Aqui, estritamente, que eu supus n diferente de zero. Esse é o corolário. É só verificar. Tudo sai por invariância. E você tem que... a decomposição de 1. Se você tem uma decomposição, você vai multiplicando pelo inverso até chegar do cara que você quer e ver que verifica. E você vai ter a relação entre as dimensões não vão mudar, esse tipo de coisa, aí você conclui. Certo? É realmente um corolário do que a proposição está falando. Ok? E, bom, decomposição ela é bem comportada nesse sentido. Você não vai sair iterando e vai destruir ela em lugares doidos. Ok? Perguntas? Tudo certo? Nesse sentido, que ela é única. A menos de você ir refinando ela. Ok. Segunda coisa, essa é a primeira parte de coisa técnica que a gente estava falando.
A segunda é uma parte que eu não fiz muito detalhadamente da primeira vez que a gente falou, eu só comentei que existia. Dessa vez, de novo, também não vou fazer detalhadamente, até porque está extremamente bem feitinho, bem escrito, né, nesse pedaço do texto do Courvoisier. Mas eu vou dar uma ideia de como as coisas cantam, né? Que vai ser campos de cones. O que acontece no caso hiperbólico, F é hiperbólico, C somente C, existe dois campos de cone, tal que contrai para frente no cone instável, contrai para trás no cone estável, e você consegue definir esses caras sobre toda a variedade. E era um dos jeitos de ver que hiperbolicidade era uma propriedade aberta, né? Era uma das formas de você conseguir enxergar. Você pega o campo de cone, estende ele para uma vizinhança e, bom, ali todo mundo vai ter campo de cone. Aqui é exatamente a mesma coisa. Você tem que campo de cone, você vai ter uma decomposição dominada, C e somente C, você tem dois campos de cone que satisfazem uma propriedade de tipo contração ou expansão igual a da hiperbolicidade. Exatamente a mesma ideia. Ok? Então eu vou definir campos de cone nesse contexto mais geral. É bem parecido com a definição do outro caso. Bom, até porque eu fiz a definição. Lembre-se que um cone C em V espaço vetorial pode ser dado por uma forma uma forma quadrática não degenerada então aqui C ele é dado pelos V em V, então aqui QC de V é maior ou igual do que zero, e, bom, o interior de C, eles são os V em V, tal que QC de V é estritamente maior do que zero, união com zero, certo? Um campo de cones em um lambda contido em M é uma escolha contínua de campos de cone em cada um dos espaços tangentes associados. Então, vamos lá. Um campo de cones C em lambda contido em M é uma escolha de C de X contido em Tx de M, tal que para todo ponto em M, as formas quadráticas, vou definir desse jeito porque é mais fácil, quadráticas em cartas locais tem a mesma assinatura D mais, D menos. Ou, equivalentemente, o que a gente já sabe. Bom, isso a gente também já sabia. Ou, equivalentemente, existe uma decomposição não necessariamente invariante, isso aqui é importante, não do espaço tangente de T lambda M em T lambda M e chapéu mais
F chapéu, em a contínua, cujas fibras têm dimensão D- e D+, respectivamente. E tem uma segunda parte, que é uma família de métricas riemannianas contínuas, não necessariamente dadas pela métrica riemanniana da variedade. Uma outra métrica. Ok? Essa é, por isso que é mais técnico. É o mesmo conceito, é a mesma coisa, a mesma ideia, só que é mais técnico. Uma família contínua de normas riemannianas, certo? Definidas em lambda de M, não necessariamente dado pela métrica riemanniana da variedade, intrínseca não, original, variedade, pode ser uma outra métrica, em que se tem para todo x em lambda as seguintes coisas: o C x, vou fazer minúsculo aqui, como índice, então os V's, VE mais VF chapéu, tal que o VF chapéu é maior ou igual do que o VE chapéu. E o cone dual. Dado por, deixa eu tirar isso daqui, não causar confusão, C estrela de x, são os V mais VF, tal que o VE controla o VF. Tudo, bom, isso daqui é como dessa vez eu introduzi como o teorema lá falava que ter um campo de cone é equivalente a ter uma métrica bilinear, isso é mais geral. E a gente está usando esse negócio aqui. Uhum. Sim, mesmo. Ok. Tá, falta falar do quê? Falta falar de dimensão do cone e falar o que significa ser contrativo. Dizer que o cone contrai. DF contrativa ou contrai simplesmente, tá? Então a dimensão do cone C é a dimensão D mais de F chapéu, certo? E dizemos que o campo, essa aqui é uma outra definição, só retomando, é quase o que a gente fez. O que a gente fez é que já contraía para um iterado, mas não vai fazer diferença, tá? É só para, porque lá eu já tinha métrica adaptada, aqui eu ainda não falei nada disso. Que o campo contrai se existe n maior do que zero, tal que para todo x pertencente a lambda interseção f menos n de lambda, bom, se for invariante é o próprio lambda, temos
que o dfnzão de x do cone x está contido no interior do cone df de x. No final, no fundo, é exatamente aquela conversa. Aqui está o cone, isso aqui fnzão, tá o cone de f de x, aqui está o cone em x. A hora que eu passo para cá, eu caio aqui dentro. É exatamente a mesma ideia. Você está decompondo o espaço. Isso aqui eu... Você cai ali dentro. Exatamente a mesma ideia. dfn do cone em x. Ali seria o cone instável e a gente, a hora que aplicava, caía lá dentro. Mesma coisa. Ok? Tá. Agora eu vou anunciar o critério de cones e vou dar uma ideia de como é a demonstração. Para vocês... verem mais ou menos como ela é. E cara, a ideia, eu vou dar, vai ser até meio engraçado, porque a ideia que eu vou dar, a ideia que eu vou falar, vai ser igual à ideia da outra vez. Mais ou menos do jeito que eu falei. Bem parecida, muito parecida. Com a diferença que, bom, obviamente você pode supor essa demonstração e fazer a outra, né? Porque o outro caso é mais fácil. O outro sai de corolário. Mas a diferença é que eu vou falar o passo técnico que você tem que ter para concluir. Então vocês vão ver que é bem igual o que vocês já viram, o que eu falei da outra vez. Tá? Então deixa eu anunciar aqui o teorema de critério de campo de Cone. Opa! Critério de campos de Cone. Ele diz que se eu tenho f de isomorfismo de classe R e lambda um compacto invariante e fixe d mais maior ou igual do que 1. Então, vamos lá. Lambda tem um campo de Cone C com um trator de dimensão D mais C e somente C existe uma decomposição dominada T lambda M com E mais F. Vou colocar um menor aqui já vou falar sobre o que é isso. D mais igual dimensão do F. Isso aqui eu quero dizer que o F está dominando o E. Se eu sempre fixar a notação de que E está dominando de cá, eu não preciso colocar nada. Mas isso daqui é para dizer que E está dominando esse aqui. Ok? É só uma anotaçãozinha para ficar explícito quem que é a dominação. Beleza? Resultados técnicos. Eu disse que hoje seria técnico. Desculpa. Como é a ideia da prova? Eita lasqueira. Bom. Por um lado, se eu tenho decomposição dominada, é só você pegar a decomposição, verificar a definição, você vai achar um abertinho onde vale. Então,
ideia. Certo? Então vamos lá? Vamos assumir que a gente tem uma decomposição dominada e achar um campo de cone. Ok? Mas se temos a decomposição dominada, segue da continuidade. Segue a continuidade, não da continuidade. A continuidade da decomposição. Posição e da definição. O que a gente tem? A gente tem isso daqui, ó. dfn em x de u sobre norma de u é menor ou igual do que c lambda n dfn de x v norma de v. Então existe um nzão. Então, existe um nzão bem grande, tal que isso daqui passa a realmente contrair, que fica menor do que, a menos eu vou compensar o c, isso daqui vai ficar menor do que, sei lá, meio, a partir de algum momento para um n muito grande, porque o lambda está entre 0 e 1. Existe um nzão tal que temos contração, igual eu falei, aqui fica, por exemplo, menor que meio, digamos, menor que meio. Em estrela. E, portanto, é direto, não tem nem o que fazer. A gente tem que Cx igual a V vezes V mais F, tal que Vf é maior ou igual do que V contrai. E o nzão da definição que satisfaz isso é o nzão que deixa aquilo ali pequenininho. Certo? Tá. Muito bom. Agora vamos fazer o outro lado. O outro lado é mais interessante. Mas ele segue o mesmo coração do que acontece no caso hiperbólico. O que acontece no caso hiperbólico? Vocês lembram? Quem que era o candidato à direção estável? Se eu tenho um cone que contrai, é a interseção. Aqui é exatamente a mesma ideia. Se eu tenho um cone que contrai, quem que vai ser o candidato a EF? A interseção de todo mundo para frente. Quem que vai ser o candidato ao E? A interseção de todo mundo para trás. Certo? Do cone dual seria. Ok? Aí vão acontecer... provei a volta. Aí tem uma série de coisas que você tem que tomar cuidado. Não é uma série de coisas, são só duas, mas são o suficiente para te dar trabalho. Primeiro é ver que você tem que vai ser subespaço quando você tomar a interseção. Isso tem uma demonstração muito, muito bonitinha que usa Perron-Frobenius. Mas a coisa, Perron-Frobenius tem dimensão 1. Então como é que você faz? Você tem que olhar para a álgebra exterior do negócio para ir diminuindo a dimensão, caindo a dimensão e fazer um Perron-Frobenius de dimensão 1. Então é realmente mais delicado. Eu vou falar como eu vou dar os passos, vou falar quem é o candidato e depois vou indicar qual é a ideia por trás de cada uma das coisinhas, mas só da ideia. Então vamos lá, suponha que existe
cone contrator. Certo? Então, existe Nzão maior que zero, tal que dFn de C de x está contido em C do Fn de x. Primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai se livrar dessa dependência do Nzão. Como que a gente faz isso? Dependência do Nzão, aqui é N. Como que a gente faz como é que a gente faz para se livrar dessa dependência do Nzão? Se a gente achar uma decomposição dominada para o Nzão, a gente usa o corolário anterior e vê que é uma decomposição dominada para o próprio F. Então a gente pode supor, sem perda de generalidade, do corolário que o Nzão é igual a 1. Beleza? Então, vou escrever isso. Porque o que a gente vai fazer, a gente vai achar uma decomposição dominada para o Fnzão. Ok? Então, do corolário anterior, podemos assumir Nzão igual a 1 sem perda de generalidade. Pois aqui encontra-se decomposição dominada para Fnzão. Ok? Então, beleza, a gente vai supor que é 1, sem problemas, e depois volta para o F, se quiser. Faz muita diferença não. Ótimo. Aí vem o que eu falei. Qual é a ideia? Eu tenho aqui um cone, certo? Quem vai ser o candidato? Oh, eu devia ter feito ao contrário. Tem aqui cone em X. Certo? Está aqui dentro. Quem vai ser o candidato? Eu volto um tempão. Volto aqui no cone F menos Nzão de X. Eu tenho ele. E o negócio é, qual é a propriedade que a gente usa para determinar as direções? A gente usa que a gente contrai. Só isso. Não precisa em algum momento eu começo a contrair e entrar propriamente. Em algum momento eu começo a contrair e é exatamente a propriedade que você tem. A gente volta um tempão lá atrás, começa a iterar para frente e a hora que a gente cai aqui, ó, ele vai cair propriamente contido aqui dentro. Ó. Certo? Então isso aqui seria o dFn no C F menos N de X. Quem que é o candidato para a direção invariante? A interseção de todo esse. Exatamente do mesmo jeito que a gente fez outra vez. Que eu dei a ideia do igual. Então, é isso. É justamente isso. Considere o conjunto de Txm dado por... Tá aqui que vem. V mais x, que ele... Opa! Ele é a interseção para n maior ou igual que 1 de quem? De Fn no ponto f menos n de x do conjunto f menos n de x, que está contido no cone em x. É isso, estou tomando interseção. Então aqui, intersectou, depois vai intersectando, vai ficando menor, e vai dar a direção, e aqui tem uma aspas, porque não estamos em dimensão 1, do que seria o F, nesse caso. Então, o que falta? Bom, e o V menos
V menos de x é o dual, é o U dado pelo cone dual para f menos 1. Ok. Então, você tem as coisas técnicas para verificar agora. Quais são as coisas técnicas? Eu vou juntar as duas em uma afirmação. Bom, na realidade tem que verificar contração, tem que verificar um monte de coisa, mas você tem que começar em algum lugar e a afirmação. A afirmação é que você tem que V mais x e V menos x são subespaços transversais de dimensão D mais e D menos, respectivamente. E aqui que a coisa técnica aperta um pouquinho. Você vai usar um negócio que chama cross ratio ou métrica de Hilbert adaptada. Só que você tem que faz para a dimensão 2, supondo que cada um tem dimensão 1, então vai usando, igual eu falei, vai usando álgebra exterior para ir cair na dimensão, produto exterior para cair a dimensão e ficar todo mundo com dimensão 1. Aí você vai reduzindo, vai provando por indução. Eu vou falar o que eu quero dizer com a ideia desse negócio. A ideia da afirmação é o que eu falei, usar cross ratio. Não sei o nome disso em português, ratio ou métrica de Hilbert, eu acho que é o nome. Deixa eu ver. Tem que passar para o espaço projetivo. Acho que é métrica de Hilbert, deixa eu ver. Métrica de Hilbert para espaços bidimensionais, é o nome completo. Que é, se eu pegar, sei lá, a ideia, o negócio é o seguinte, ó, se eu pegar V gerado por E1, E2, define-se um parênteses aqui dentro, tá? Você define uma aplicação gama E1, E2, que sai do teu V e vai na reta estendida, né? Que para cada E1, E2, para cada vetor do tipo A, E1 mais B, E2, eu associo B sobre A, por exemplo. A é espaço projetivo, né? Perdão, isso. Page V, isso. Eu quero projetivo. Certo? Eu mando no... Porque senão linhas vão no mesmo cara. Não quero ter esse problema. Tá. Então, associo esse tipo de coisa. E eu posso pegar uma quadra aqui e também introduzir uma aplicação, que é o cross ratio. Que é, se eu pegar um A, B, C, D, E, eu faço um produto misto entre esses caras e defino uma aplicação também. Ok. E a ideia é usar esse negócio para concluir que são os subespaços do jeito que você quer. Você faz o seguinte, a gente usa isso e considera também o seguinte, se eu pegar 4 elementos daqui, A, B, C e D, eu defino uma coisa do tipo, para voltar assim, ó, acho que é esse menos esse, sobre esse menos esse, C menos A sobre D menos A, D menos B, D menos C, deixa eu ver, D menos B, D menos C, aí você volta. Isso mesmo. Tá. O que você faz
Se você tiver que os subespaços, que esses dois caras são caras de dimensão 1, você pega um, supõe que não são planos, ok? Aí você vai pegar um vetor cuja linha vai estar fora da interseção, não vai ter aquele subespaço, ok? Vai ter um pedaço que vai estar dentro, um pedaço que vai estar fora, ok? Aí você vai pegar as coordenadas do cara que está fora, fazer o cross-ratio desses negócios e estudar o que acontece se você vai olhando para o limite. Esse negócio, por causa de quando você fizer o cross-ratio, vai estourar. Então é realmente técnico. E usando isso, você vai concluir que tem que ser subespaço e não sei o quê. Aí depois expansão, e tudo isso segue da definição do jeito que você considerou. Mas tá, essa é a ideia por trás da afirmação. Eu não vou nem colocar que a ideia, que aqui a prova termina, vou colocar vaziozinho porque eu não fiz nada, só indiquei que o grande coração do negócio é a mesma coisa. Você toma a interseção e vê que satisfaz o que você quer. Só é mais técnico. Ok? Tá. E de novo, do mesmo jeito que vale para a hiperbólica, eu vou colocar o outro corolário, que é o corolário que fala sobre você poder estender esse tipo de resultado, poder estender campo de Corner numa vizinhança, que vai seguir que você consegue decomposição dominada em outros lugares. Bom, então vamos lá, o corolário é gigante, corolário, certo? Ele diz que se eu tiver lambda compacto invariante para F de feomorfismo com decomposição dominada, dado por T lambda M igual a E1 mais EL. Então, existe uma vizinhança U de lambda U de lambda e uma vizinhança U de F nos espaços do difeomorfismo de classe C1, certo? Tal que todo compacto invariante em U, certo? U vizinhança do lambda, ok? Para G em vizinhança U da F, admite uma decomposição dominada dada por T lambda M igual a E1' mais EL' com dimensão do EI' igual a dimensão do EI, ok? Mais ainda, a decomposição, que é o que acontece no caso hiperbólico também, a decomposição em um ponto X varia continuamente dependendo continuamente. Dependendo de x e... já escrevi continuamente. De x e g. Certo. Essa proposição, na verdade,
é uma consequência de uma proposição de geometria diferencial que fala sobre a extensão de aplicações, a extensão de aplicações para outros conjuntos, certo? A proposição que eu quero dizer é que se eu tiver um fibrado, se eu tiver uma seção do espaço tangente em T lambda M, eu consigo pegar essa seção e estender para uma vizinhança do conjunto lambda, onde lambda é o compacto invariante em questão. Certo? Eu vou enunciar a proposição da extensão, que, bom, ela carrega, usando a extensão, você simplesmente considera a extensão do fibrado dado por isso daqui, leva lá e conclui, mas deixa eu colocar aqui a prova é consequência da seguinte proposição. Que diz que se eu tiver E contido em T lambda M, uma seção contínua definida no compacto lambda, contido em M, então E admite uma extensão contínua em uma vizinhança U de lambda. Qual é a ideia? Eu falei, é uma proposição de topologia diferencial, mas a ideia por trás desse negócio é estender gráfico de função. É uma construção técnica. Você vai pegar a dimensão, suponha que tem só uma decomposição em dois caras. Pega uma trivialização do fibrado tangente. Com a trivialização do fibrado tangente, você olha para a carta local que leva esse cara numa coisa de um RD, que é transversal ao zero, vezes a dimensão do que sobra. Aí para cada ponto do compacto, você consegue achar, você olha para o gráfico da aplicação de um espaço sobre o outro, certo? Aí você vai, para cada pontinho, você consegue fazer uma extensão desse gráfico numa vizinhança, porque vai ser um gráfico. Então, você consegue fazer a extensão. O lance é, como é compacto, lambda, você vai fazer uma extensão para cada um desses caras, você vai arrumar uma extensão finita e ver que você realmente estendeu o fibrado original de maneira contínua numa vizinhança. É técnico, é realmente construir extensão de gráfico de aplicação. Pega o gráfico, pega uma vizinhança, olha para uma carta, olha o que acontece lá, vê que continua transversal, vê que você não vai bater no outro lado, você fica longe, afastado, você consegue fazer a extensão bonitinha do jeito que você esperava que acontecesse. E por que essa proposição prova esse negócio? Aí você faz a extensão do E1 até o EL e vê que satisfaz o que você quer. Considera a extensão contínua dos fibrados para cada uma das vizinhanças e o que você precisa olhar é que se o campo de Cone continua contraindo. Aí a demonstração é igual à demonstração do caso hiperbólico, porque o que você tem é contração. Se você está contraindo, a menos de talvez diminuir a vizinhança, a G também vai continuar contraindo, porque vai ter ter contração é uma propriedade abertinha. Volta em tudo que a gente considerou desde o começo. Exatamente a mesma ideia. Só que tem esse lance da extensão, dá uma seção contínua para um cara lá. Isso serve para o caso hiperbólico, também vai resolver tudo igual, é super bonitinha, a demonstração não é difícil, só usa muita geometria diferencial e... Não é muita geometria diferencial, só usa, tipo, sei lá, fazer a conta de extensão de gráfico. Ok. O último resultado que eu queria mencionar,
que também é um teorema novo, que é o da existência de métrica adaptada, que a gente fez a continha. Eu falei que a prova, o coração lembra bastante, e de fato é igual, mas eu vou dar um enunciado que... Tá, deixa eu colocar o nome do Curmelo. Isso mesmo. Bom, aqui sobre métricas adaptadas também existem. Talvez eu faça na próxima aula, não dá tempo de fazer hoje, sobre métricas adaptadas. Bom, o lance é que existe teorema, aqui é de 2007. Se eu tiver lambda f invariante, compacto, certo? Com t lambda m igual a I1 mais EL. Então existe métrica adaptada. Adaptada. Isto podemos tomar C igual a 1 na definição. C igual a 1 na definição de decomposição dominada. E acontece uma coisa similar ao que acontece no caso hiperbólico. Você começa a contrair realmente em um iterado. Você não precisa olhar para muitos casos na frente. Ok? Essa prova tem o mesmo... De novo, é que, assim, as ideias são todas parecidas, só tem mais cuidados técnicos a fazer. Tanto que saiu em 2007, a existência de métrica adaptada, uma coisa que a gente fez rapidinho quando a gente começou a falar de dinâmica hiperbólica. Então as coisas são um pouco mais finas, mas carregam o coração da demonstração. É realmente definir uma métrica. Lembra como é que a gente fazia no caso hiperbólico? A gente pegava, a gente olhava, quando a gente começava, a gente olhava para o iterado n, quando a gente realmente começava a contrair, considerava a soma, levando em consideração todos os iterados até contrair, e fazia a conta e via que dava certo. É isso. Você vai definir a métrica, fazendo a soma para todos os iterados até que você começa a contrair, e ver que você começa a dar certo e começa a dominar. O lance é que você tem que dominar mais caras, você tem que olhar as duas coisas ao mesmo tempo, tem que estar contraindo mais do que o de fora, é um pouco mais relaxada a construção, mas o coração é exatamente o mesmo. Entenderam? Então hoje foi uma aula técnica para começar de novo a dar ferramenta para a gente poder fazer as contas. Certo? Eu vou encerrar com métrica adaptada, não vai dar tempo nem de eu fazer a conta e nem de eu começar mais nada. Hoje a aula foi muito técnica, isso daqui é bonitinho, vale a pena dar uma olhadinha nessa demonstração, porque ela é interessante, mas se eu fosse fazer eu não ia conseguir fechar corolário. E quinta-feira o Marcelo da aula, ele vai falar... Bom, ele vai dar mais uns passos adiante sobre parcialmente hiperbólico. Ele vai ter uma escolha a fazer, eu não tenho como determinar, deixa que ele toma os próximos passos. É que todas as demonstrações que estão aqui começam com 2, decompõem em 2. Sim. Depois, aí decompondo em 2 pode generalizar para L. Sim. Começa no básico, demonstra para 2, Sim. uma soma direta de 2, Depois para o resto. depois expande para o resto. Exato. Porque fica mais fácil demonstrar para 2 e depois expande para o resto. Exatamente. Perguntas? Outros comentários? Estamos bem? É isso. Então, até semana que vem. Quinta tem o Marcelo.